Fala pessoal, sou eu, professor Ferrari, bem-vindo ao meu canal. E nessa aula eu vou falar um pouco sobre a Mesopotâmia. Primeiro ponto que é fundamental, tá? A Mesopotâmia não é uma civilização. A Mesopotâmia é um espaço geográfico. Vem do grego Mesopotamos, no meio das águas, tá? Potamos em grego água, né? Tanto que o que você bebe? Você bebe uma água potável. Essa definição é importante pra gente entender. Porque o quê? Que a Mesopotâmia foi formada por diversos povos ao longo de um período histórico bastante específico, que é a Antiguidade Oriental. Tanto que entre esses povos, quais são os principais? Os povos semitas, que vão dar origem àquilo que nós conhecemos hoje como judeus, como palestinos. Nós temos os sumérios, nós temos os babilônios e nós temos os assírios. Existem outros também, mas nós vamos focar nesses que são os principais. Esses povos, eles se organizavam naquilo que nós entenderíamos mais ou menos hoje como cidades-estado. Não no mesmo modelo que a Grécia, mas muito parecido, ou seja, lugares urbanos onde você tem o desenvolvimento da agricultura, você tem o desenvolvimento do comércio e você tem o desenvolvimento de estruturas sociais, ou seja, um governo centralizado, determinadas leis, determinados costumes, formação de exércitos para a proteção daquele território. Tudo isso vai configurar essas civilizações, então, como habitantes de cidades-estado, porque nem todas elas conseguiram apresentar domínio sobre grandes territórios. Os babilônios conseguiram, por exemplo, mas não eram todas que se organizavam dessa forma. Uma das principais civilizações e que deixa um legado, né, pra gente hoje em dia são os sumérios. Vão desenvolver uma escrita que não é hieroglífica ou hieróglifa. Eles vão fazer a escrita cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque eles pegavam uma espécie de uma cunha de madeira e gravavam então essa escrita no barro, o que facilita um pouco o processo, até porque eles não tinham acesso a uma tecnologia como o papiro, por exemplo. Outra civilização fundamental são os babilônios. Por que os babilônios são tão importantes? Além de toda a expansão territorial e do domínio que eles vão estabelecer sobre a região durante um determinado período, eles também fundamentam um dos primeiros códigos, se não o primeiro código, de lei escrito da história, que é o famoso Código de Hammurabi. É muito interessante a gente perceber esse processo, porque qual que é a função de uma lei escrita? É impedir a livre interpretação ou a predominância dos costumes. E a gente sabe, né, do Código de Hammurabi, qual que é um dos itens mais famosos? É a tal de Lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, que na verdade está estabelecendo o quê? Aquilo que nós entendemos como uma regulamentação da vingança. Como dentro de um território, de uma civilização, existiam várias tribos ou vários clãs também, como nós entendemos, ou seja, vários grupos que se organizavam por consanguinidade, ou seja, por uma ligação familiar, era comum que houvessem desavenças entre esses grupos. Então, antes que esses grupos entrassem em guerra uns com os outros, podendo vir a desencadear uma guerra civil que levaria ao fim dessa civilização, o Estado é quem vai regulamentar as relações. Tanto que os princípios lá do Código de Hammurabi, entre vários dos códigos, está, por exemplo, se um membro de uma família é morto por outra família, aquela família que teve um membro morto tem o direito de matar um membro da outra família. E deveria parar por aí. Então, estão vendo? É uma regulamentação da vida social. Que, claro, hoje em dia já é ultrapassado, já é datado, porque nós temos toda uma outra discussão a partir da história do direito. Mas é importante nós entendermos que essa é uma das primeiras tentativas de regular a vida social e é o Estado quem está fazendo isso. Outra civilização fundamental da Mesopotâmia são os assírios. Os assírios, eles vão ter o primeiro exército organizado da história. Tanto que, por exemplo, lá no texto bíblico, como que os assírios são descritos? Como o castigo de Deus ou o flagelo de Deus. Por quê? Porque eles eram extremamente organizados, extremamente militarizados, bastante violentos, inclusive, e os assírios sobreviviam exatamente a partir da conquista e da invasão de outros territórios. Aí do saque, do roubo e aquilo tudo que inclui, claro, as perspectivas de um conflito armado. Na região da Mesopotâmia, nós temos alguns fatos que são importantes. Tá? Lá por volta do ano 1900 a 1500 anos antes de Cristo, nós temos a escrita do Código de Hammurabi. Lá por volta dos anos 1200 também, 1200, 1300 a 1200 a.C., nós temos o êxodo hebreu, aquilo que aparece lá na Bíblia, né, dos hebreus saindo ali da região do Oriente Médio e indo para o Egito. Em 1100, nós temos, nessa região toda ali, a fundação do Reino de Israel. Sobre os hebreus nós vamos falar um pouco na próxima aula. No século 6 a.C., por volta do ano 550, os persas vão dominar a região, com a figura do Ciro o Grande. Já no século 4, ali por
por volta dos anos 330, quem domina a região vão ser os macedônicos, com a figura do Alexandre o Grande. Depois, mais tarde, essa região vai passar por domínio romano, depois vai passar pelo domínio bizantino, depois ali também vai se desenvolver o Islã, e aí a gente vai nisso, chegando depois onde? No século XIX, com a chegada das potências imperialistas europeias, e temos toda a discussão típica do Oriente Médio, que também nós vamos ver em aulas mais pra frente. Obrigado por assistirem, se vocês gostaram, deixem um like aqui, deixem suas dúvidas também aqui embaixo nos comentários, que quando eu puder eu venho e respondo com toda certeza. Um abraço pra vocês.